Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco Marcelo Aranda. Energias curativas de esperança e fé para todos, todas e todos. Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E Guilhermina. E que bom que continuamos juntos caminhando. Então, hoje, vamos dar sequência a esse estudo do princípio vital na pergunta 67, que não é simplesmente uma única pergunta, ela é uma pergunta dividida em duas. Vamos começar com Marcelo Aranda e depois a Guilhermina fará a sequência, e depois a gente quebra o pau aqui, nós quatro discutindo o tema, com cada um emitindo a sua opinião. Quando eu falo assim do quebrar o pau, não quer dizer que a gente briga, não, gente. Tá bom? É uma troca. Quebrar o pau filosófico. Exatamente. É uma troca de saberes e fazeres. Eu estou gostando muito desse estudo do princípio vital neste mês, por causa de uma coisa. O enfoque filosófico dado pelo Astênio, nenhum de nós três aqui, nem eu, nem Guilhermina, nem Marcelo poderia dar. Sério, sem brincadeira. Obrigado. Quem manda vocês serem cientistas? Eu vejo só ciência aqui, eu fico doido. Você é advogado, eu não posso fazer, eu não tenho capacidade. Eu leio isso aqui várias vezes e vejo a ciência pulando aqui. A pessoa que está, digamos assim, no between, no intermediário aqui, é a Guilhermina, que também é advogada, né? Mas eu digo ela só não pratica. Não, eu tive que fazer uma opção de vida lá atrás. É isso ou isso. Não dá para fazer. Uma boa opção. Não dá para fazer as duas coisas. Então, aqui na 67, para quem está nos ouvindo e está com o livro na mão, a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Kardec, né? Desse momento. E é interessante que na 66 eu acho que ele já tinha aprendeu um pouco, que ele não pergunta de novo sobre lá os seres inorgânicos. Exato. Kardec lá, já aprendeu. Deixou quieto lá, quieto. Então, vamos avançar. Já que é só nos orgânicos que a gente viu no outro programa, aqui na 67 ele fala sobre essa questão da vitalidade, e naquela questão do vitalismo, que a gente já discutiu um pouco no outro programa, e ele vai a fundo. É um atributo permanente, quer dizer, todos os seres têm sempre isso, do agente vital, ou é somente se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Quer dizer, é só quando o órgão está ali funcionando. Em atividade e tal. Né? E aí os espíritos respondem, só se desenvolve com o corpo. A resposta é bem contundente. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é vida. Ele perguntou pro Kardec, tipo, já te expliquei isso. Exato, já tá te falei, Acorda aí. Aí ele complementa, é preciso a união das duas coisas, quer dizer, corpo, a matéria, com essa energia, com esse princípio vital, né, para produzir a vida. Quer dizer, então um órgão qualquer, um coração fora do corpo, ele não tem. Claro que você consegue esticar um pouquinho, até para poder fazer um transplante. Mas também tem que ser rápido. Não, e também tem todo um processo. Tem toda uma técnica, toda uma ciência que foi desenvolvida. Que também, se for assim, deixar por nada, ele morre. Nada vai morrer. Acontece, exatamente. E então veja como é interessante isso, né? Pra gente poder
né, e que também eram clássicos os experimentos nessa época da fisiologia, que também, né, surgia por esse momento, com os sapinhos, eles ficavam tirando as perninhas do sapinho, dando choques para ver se movia sozinho e tudo mais. Então, Kardec também provavelmente viveu um pouco dessa experiência, quis entender melhor como é que acontecia isso. Porque às vezes alguns experimentos, parte do corpo, por exemplo, rabinhos de lagartos, lagartixas, tinham às vezes movimentos próprios. Então provavelmente ele foi curioso. Momentâneo, né? Momentâneo. Não dá pra ficar de eterno com aquilo, né? Então é interessante esse entendimento do Kardec sobre essa vida. Será possível que uma parte do corpo, um coração, alguma outra, até porque ele vai trazer essas perguntas do coração, cenas do próximo capítulo, nos próximas perguntas. Então Kardec estava querendo saber melhor sobre isso. Agora, deixa eu fazer uma observação muito, pegando teu gancho, quando você falou em órgão de transplante. Não podemos esquecer que hoje, com o avanço da tecnologia com relação ao transplante de órgãos, quando você doa o teu órgão, a impressão, raciocinando em cima disso, você doa o teu órgão, você doa alguma coisa que de alguma forma você quer, você pessoa, você ser humano que tem teu princípio vital, você quer que ele seja útil para alguém. E aí a tecnologia faz com que aquele órgão, dentro de um prazo específico e com toda a tecnologia, em condição do outro receber. E o outro vai receber se ele for necessário, se ele realmente, não é nem merecer, não uso a expressão merecer, mas se aquele processo tiver o sentido necessário. Você vê que tem muitas outras coisas que funcionam sem necessariamente a tecnologia. A tecnologia complementa. A tecnologia sempre complementa. Existem outras leis fundamentais no universo, né? Que vão definir até a compatibilidade ou não. Isso, exato. Você vê que tem todo um processo. As rejeições que ocorrem. Isso, exatamente. Nada é por acaso. Bom, inclusive, é uma coisa interessante. Percebe-se que o órgão, que é delicadíssimo, colocado em condições adequadas, ele consegue ser removido de um doador, de um hospital, para ser levado a um outro hospital, às vezes numa outra cidade, para ser transplantado num percurso, num período de horas, e chega em condições de vitalidade para ser transplantado e o paciente sobreviver, o receptor sobreviver muito bem. É interessante observar que a tecnologia dos transplantes nos mostra que essa energia que mantém os tecidos vivos, ela perdura em órgãos que tenham determinados tipos de célula. Por exemplo, para o transplante de fígado, não é necessário um fígado inteiro. Basta um fragmento. Na verdade, o que se faz no caso de fígado e pâncreas não é nem um transplante, é um enxerto. É um enxerto. Porque o órgão enfermo permanece, se faz uma revascularização do órgão doado, sendo que no fígado se doa um fragmento. É super interessante porque eu acho que, assim, todos deveriam se candidatar a doar. Por exemplo, eu quero doar tudo. O dia que esse corpo aqui, né, que eu uso, não serve mais para mim, o meu espírito vai continuar a caminhada dele. Eu já falei, gente, eu quero que doe tudo. O que não servir para alguém, pode levar lá para a universidade, porque eu sei que é a maior diferença você manipular um corpo material e um boneco. Né? Então eu já falei, olha, até corpo pode dar. Aí eu falei que eu vou deixar assinado, que eu vou dar para a UERJ, tem que deixar, né, que é a Universidade do Estado, uma pobrezinha, para eles ganharem um corpo velho. Olha o barrismo. Que eu acho que é super importante. É importante, sim. Mas, a doação de sangue, a doação de todas as coisas. Você tem que deixar explícito. Legalmente você tem que deixar. Como disse meu amigo, que me trouxe aqui para a Rio de Janeiro, né? Meu amigo Gerhard Dannhofer, e sentiu que já estava partindo por volta das 4 da manhã de um determinado dia, e era o médico dele, e ele falou com a Deia, mulher dele: não chama o João Batista antes de chamar o banco de olhos da Cruz Vermelha.
E aí, às 5, ele desencarnou às 4h30 da manhã. Às 5 da manhã, quando eu entrei na casa dele para dar a declaração de óbito, o grupo do banco de olhos estava saindo da casa dele, levando os olhos, que era a única coisa que ele poderia deixar, porque ele tinha um linfoma gravíssimo e estava com o corpo todo tomado. E muitas vezes, muita gente, na hora do sepultamento do corpo dele, à tarde, estranhou, porque os 2 genros dele não estavam lá. Comentário da Déia ao ser questionado: estão fazendo meu marido voltar a enxergar. Que lindo. Porque um cirurgião estava ajudando o oftalmologista na intervenção. E o outro, anestesista, estava fazendo anestesia do paciente que estava recebendo a córnea. Então, gente, a gente para e pensa, mas o fluido vital, o princípio vital, assim, sim, para o corpo inteiro, você pode compreender isso, mas de acordo com o tecido, vejamos bem, na pergunta 66, o princípio vital mesmo para todos os seres orgânicos, responde os espíritos, sim, modificado segundo as espécies. E dentro da mesma espécie, cada tecido tem o seu prazo de vitalidade até começar a se deteriorar. Paradoxalmente, por exemplo, é interessante, um indivíduo que acabou de desencarnar, o cabelo dele continua crescendo, as unhas continuam crescendo, absorvendo elementos orgânicos dos tecidos subjacentes. Entende? É uma coisa que é estranhíssima. No entanto, o cérebro sem oxigênio e sem glicose, em minutos, se vai. É o motivo pelo qual, por exemplo, você tem aquela questão de você, na condição de morte cerebral, você decretar que aquele corpo já pode ter retirado os órgãos, porque ele não vai voltar à vitalidade normal, nunca mais. E é por isso que você não tem como transplantar cérebros e sistema nervoso central. Não tem como. É o único tecido que não se modifica. Você nasce com um determinado número de células, elas vão se degradando no transcurso do tempo, e quando você desencarna, você não usou nem 10% daquela capacidade que te foi dada. Vamos lá. Guilhermina, vamos escutar a nossa vinheta e depois você dá a sequência. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, dando continuidade, vamos ao 67A. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Ou seja, a gente pode dizer que se a vitalidade não está, o agente vital não estiver unido ao corpo, objetivamente, essa vitalidade se acha em estado latente. Expectativa. É isso? Aí os espíritos, curto e grossamente, sim, é isso. Diante de tudo que eles já disseram acima, a matéria sim, tá esperando é isso. A matéria está esperando, o agente vital está esperando, juntou, a coisa rola. É mais ou menos por aí. Como o jovem diz, deu match. Eu tenho morranço disso. Meu Deus do céu, a linguagem das redes sociais de relacionamento agora. Meu Deus, não, eu preciso me espiritualizar, senhor. Vamos lá. Aí vem o texto interessante aqui. É comentário de Kardec. Guilherme, antes do comentário de Kardec, deixa eu dar mais um. Claro. O que eu observei, nós estamos já no finalzinho do estudo, né? Essa é a última questão do estudo a respeito do princípio vital. Kardec fez uma série de perguntas envolvendo o princípio vital. Então ele pergunta se reside em algum agente particular, ele pergunta se reside num corpo, enfim, uma série de perguntas sobre o agente fiscal, sobre o princípio vital. Mas em nenhum momento ele pergunta o que é o princípio vital.
né? Quer dizer, então, para muitos que estejam nos ouvindo, né, falam assim, bom, estão falando desse princípio vital para lá, para cá, mas o que é o princípio vital? Mas me parece que essa omissão, entre aspas, do Kardec, ela faz um sentido, né? Sim. Porque a própria pergunta já é a resposta. Porque se fala, não faria muito sentido ele perguntar o que é o princípio vital, isso, porque a resposta está na própria pergunta, né? Ele é um princípio. Ele é um princípio. Né? Entendeu? Exato, A questão? É uma coisa lógica, né? Então, princípio universal. Isso. E aí o princípio é aquilo que interpenetra, né, a matéria, né, ele, como se fosse assim, ele justifica a matéria, né? Eu imagino vocês da área de saúde, né, quando fala de um princípio ativo, de um medicamento, né, sabe? Então, só porque alguém pode estar nos ouvindo, mas eu não sei ainda o que é o princípio vital, né? Então, porque ele é o princípio. Porque... Não, e também acho, se me permite, eu acho que os espíritos em algum momento, certamente, a gente não tem condição de compreender. É de uma complexidade tal, como lá atrás, se a gente fosse falar sobre determinados avanços tecnológicos que hoje nós já descobrimos através da ciência, e lá atrás não se compreenderia, eu acho que hoje a gente ainda não tem, a espécie humana ainda não tem a condição de compreender o que é exatamente esse princípio vital. O nosso próprio vocabulário. Exato, a nossa compreensão não dá. E certamente isso deve ter um bom motivo. Então não teríamos como falar de eletrocardiograma na época de Kardec. Exato, exato. O eletrocardiograma só surgiu em 1901. Pois é. Então são coisas que eu acho que hoje a humanidade não tem condição. Raio-X surgiu depois de Kardec também, com Huygens. E aí são coisas que a gente não tem condição ainda. E também é interessante, porque o Kardec vai aprofundar mais sobre essa coisa. Porque na 65 ele vai dizer assim, que o princípio vital, né, o Espírito vai responder, né? O princípio vital, ele tem a sua fonte no fluido universal. Exato. Aí lá na Gênesis, no capítulo 14, parágrafo 2 a 13, ele vai dizer, o fluido cósmico universal é matéria elementar primitiva, né, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos do universo. Então, quer dizer, talvez o Kardec foi aprofundar isso lá à frente. Mas aí ele falou, não, melhor aprofundar aqui e tal. Vai confundir aqui agora, então vamos... Então vamos... E aí ele vai fazer o quê? Lá na Gênesis ele vai trazer esse debate de novo. Exatamente. Então se você pegar o capítulo inteiro, ele vai esmiuçando, ele fala um pouco de fluido vital, não sei o que e tal, mas ele aprofunda mais. Não, e ele, na 65, no final da resposta 65, que é o laço entre o espírito e a matéria. Então, é o laço mesmo. Então, ele coloca aqui, pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente, quando a gente não está. Então, tá esperando para... Aí, o texto. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação dos órgãos, entretém e desenvolve a atividade do agente vital, mais ou menos como o atrito possui o calor. Ou seja, há uma interconectividade, uma interdependência. Uma retroalimentação. Exato, é uma interdependência. Os órgãos precisam do princípio vital para existirem e se movimentarem, e o princípio vital precisa que os órgãos estejam em atividade para que ele continue agindo. Então, há uma... Precisa que esteja em atividade em boas condições. Em boas condições, claro, nas melhores condições possíveis. Por exemplo, talvez mais típico que nós temos, por exemplo, é a condição da gangrena. Sim. A lesão isquêmica de extremidades que leva o indivíduo à amputação do órgão é exatamente uma condição na qual uma parte do corpo do indivíduo está morta. A infecção... Ela não tem como retornar à vida. Destrói porque ali a vida se esgotou por falta de circulação. Sem circulação, sem sangue. Aí vem a história, sem sangue. Lógico que atualmente a cirurgia vascular avançou bastante, tem salvo muito. Exatamente, precocemente. Por quê? Hoje, aquilo que você examina clinicamente e considera que o órgão
já não tem mais condição, você tem instrumentos, tá? De ultrassom, principalmente, o Doppler, que mostra que ainda existe alguma vitalidade ali e a revascularização você faz o processo de revascularização e consegue salvar uma extremidade. Uma pessoa jovem que teria a perna amputada consegue voltar a ter uma vida normal. Só chamando atenção no aspecto nisso que a Guilhermina está tratando agora, que eu tinha falado ainda há pouco, né, que até então nós não tínhamos tido nenhum conceito de princípio vital, porque Kardec não perguntou o que era princípio vital. Mas apesar dele não ter perguntado, chegou aqui no finalzinho, ele mesmo criou um conceito de princípio vital. Porque ele falou assim, o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Né? Então, exato. E é uma interdependência. O corpo orgânico existe porque tem o fluido vital e o fluido vital está ali porque o organismo está em condições de tê-lo. Ele só desempenha o papel de força motriz, né, que gera a vida, enquanto o órgão está em condições. Exatamente. Né? Muito interessante. Isso me faz lembrar uma situação que parece até piada, mas nós temos um amigo que é cirurgião cardiovascular. E ele tem um carrinho que é bastante sofisticado e tal, então ele levou para a oficina para fazer um reparo no motor. E lógico, o mecânico observou e retirou o motor, fez o reparo e colocou de volta. E disse assim, pois é, doutor, aí, o senhor é cirurgião de coração? Eu sou. Pois é, eu fiz mais ou menos a mesma coisa que o senhor faz, né? Como assim? Não, tirei o motor, consertei, botei de volta, o seu carro voltou à vida. Aí ele comentário dele, pois é, só que eu faço esse conserto com o motor funcionando. Lembra disso? Eu faço isso com o motor funcionando, que realmente é. Que mesmo quando você coloca o indivíduo numa cirurgia, uma circulação extracorpórea, tá? Você mantém a vida do corpo com um aparelho que mantém a capacidade circulatória do indivíduo enquanto o coração está sendo manipulado. E existe um tempo útil entre você começar o processo da intervenção e o término da intervenção, para você voltar a fazer com que o coração volte a funcionar novamente com um choque elétrico. É fantástico, né? E muitas vezes ele nem para totalmente, ele fica... Exatamente, ele fica numa condição bem lenta. Bem lenta, bem letárgica. Uma temperatura de hipotermia e tudo isso. Não, estava olhando ali. Então é isso, gente. A gente vai continuar semana que vem iniciando o estudo a respeito de a vida e a morte. E aí nós vamos lembrar de uma fala do Divaldo Pereira Franco, tá? Quando perguntado a ele qual seria o oposto da vida, o oposto da morte, aliás, ele disse, o oposto da morte é o nascimento. E a pessoa, como assim? A vida existe sempre. Vida física de um lado e vida espiritual do outro. Nós saímos da vida espiritual para retornar à vida física e, quando saímos da vida física, nós retornamos à vida espiritual. A diferença somente é esta. Nós trocamos de plano, mas a vida sempre existe. É muito lindo isso, e é bom que a gente considere o seguinte, nós estamos falando a respeito de princípio vital, falando a respeito da vida material dos corpos físicos. Tá? Vamos na próxima semana estudar a respeito da vida e da morte, vamos começar no mês que vem, vamos dar sequência, e vai ser muito bom fazer isso, porque nós vamos ter uma definição exata do que seja esta condição, dessa fronteira entre a vida física e a vida espiritual, que é apenas uma fronteira, como o próprio nome diz. Vamos refletir a respeito disso, que Papai do Céu nos guarde e nos abençoe, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
e que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta, mais uma vez, para o programa Luz na Penumbra, no qual nós conversamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos ainda aqui no seu capítulo 10º, Bem-aventurados que são misericordiosos. E hoje nós vamos estudar a mensagem que trata da indulgência, uma mensagem de José, espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Vamos ver lá o que nosso irmão nos apresenta. Diz-nos ele aqui: Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, sofrimento doce e fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente, e, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que, com a aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com a pérfida habilidade. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas, neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem tem censura nos lábios, apenas conselhos e quase sempre velados. Quando o criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? A de que vós, que censurais, não farias o que reprovais? Que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, se vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena as que desculpais, porque conhece a razão de ser de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Essa mensagem aqui do irmão de José, está dizendo que é um espírito protetor, ela trata desse tema da indulgência que, normalmente, quando nós estamos já imbuídos de seguir as palavras do Cristo,
tentar pôr em prática aquilo que ele nos trouxe, nós nos preocupamos muito com o perdão, o que é muito justo, que é muito compreensível. Jesus o tempo todo falava que devíamos perdoar os nossos irmãos, e no próprio Pai Nosso ele diz isso: pedimos perdão a Deus à medida que nós perdoarmos os nossos ofensores. É que esse próprio capítulo que trata da misericórdia, quando nós falamos em misericórdia, a primeira coisa que nós lembramos é do perdão àquele que nos ofende ou ofende a qualquer pessoa. Faz parte, mas nós nos esquecemos muitas vezes que a misericórdia também inclui a indulgência, porque às vezes não é o caso de termos que esquecer, perdoar uma pessoa que cometeu uma falta muito grave contra nós, ou contra quem quer que seja. É uma coisa que chama atenção, magoa, e aí nós normalmente iríamos reagir mal e tal, mas estamos sendo conclamados por Jesus a perdoar, esquecer aquilo, deixar rolar. Agora, a indulgência é uma coisa mais sutil, que muitas vezes não é uma ofensa grave contra nós ou contra quem quer que seja. Às vezes, a pessoa está cometendo algo sério contra si própria. É contra ela mesma que ela está causando problemas. E as pessoas vão e a massacram, dizendo: tá vendo? É por isso que acontecem as coisas com ela, porque ela faz isso e aquilo, agora está acontecendo. E é verdade, justamente, ela está passando agora certos problemas causados por si mesma. Tudo bem, isso aí acontece muito conosco, quase sempre. E nesta hora é que a gente deve ser indulgente. O que é ser indulgente? É compreender o que levou a pessoa a cometer aqueles erros. Não é uma desculpa qualquer, não, passar pano, como se diz, não é isso. É realmente, com sinceridade, entender os motivos que estão levando a pessoa a cometer aqueles erros contra si própria, muitas vezes, não só contra nós ou contra qualquer pessoa. Porque se nós nos pusermos no lugar daquela pessoa, muitas vezes, ou quase sempre, nós iríamos fazer a mesma coisa, se não pior, que é o que nosso irmão diz aqui. Antes de gritar, anátema, coisa horrorosa, nós temos que ver se nós não faríamos parecido. Então, vamos pensar. E essa, vamos dizer assim, sutileza da indulgência é muito, vamos dizer assim, peculiar, porque muitas vezes as pessoas não notam, não sabem do que está ocorrendo, justamente porque você está sendo indulgente. Você guardou aquele assunto com você, não deixou aquilo ir para frente para outras pessoas saberem, outras pessoas, como se diz na gíria, caírem de pau em cima lá do pecador, entre aspas. Então, nós deixamos de lado, muitas vezes, o estudo da indulgência. Nós não nos esforçamos, muitas vezes, em ser indulgentes. Nós preferimos, muitas vezes, ser maledicentes. Ou seja, nós aumentamos o problema, às vezes, que a pessoa causou. Em vez de tentar diminuir, abafar, ficar por isso mesmo aqui entre nós e a pessoa, para ninguém saber, vamos resolver aqui. Não, nós é que tocamos o tambor para aquilo se espalhar mais. E às vezes não fez nada com a gente, não fez nada com ninguém, fez consigo mesmo. E nós saímos malhando. Então, é uma coisa muito sutil e para a qual nós temos que estar atentos. Porque nós fazemos isso muito direto, sem perceber que estamos fazendo. Muitas vezes. Nós não percebemos que estamos fazendo. É como ele diz aqui, a indulgência não vê os defeitos dos outros. Ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los.
Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para disfarçar, isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida habilidade. É chegar para um terceiro e falar, viu? Fulano está cometendo um erro horroroso, mas eu fui muito indulgente. Entendi, compreendi muito por que ele está fazendo isso. Ele quer dizer aqui, nós estamos querendo bancar um indulgente, mas na realidade estamos evidenciando mais o problema, com uma certa coisa aqui, com uma pérfida habilidade, coisa de que nós somos mestres, né? Essa perfídia, nós somos mestres nisso. Então, por isso que eu digo, a indulgência é muito sutil, o perdão é mais, assim, declarado. A pessoa faz uma coisa grave com você, você, não, perdoe, não vou mais reclamar, deixa pra lá, tal. Às vezes muitas pessoas tomam conhecimento que viu foi uma coisa grave. Agora a indulgência é uma coisa sutil. Se ninguém ficar falando, aquilo passaria batido. Mas a gente, às vezes, ou outras pessoas ficam insistindo em contar aquela história e repetir, e só causa mais problemas. Para nós é difícil calar a boca nessa hora, botar a língua para dentro, para evitar de que essas coisas se espalhem. Porque nós gostamos de uma fofoca, de uma confusão. Então, é para isso que o nosso irmão aqui está chamando a atenção. E essa parte da indulgência faz parte do capítulo que fala da misericórdia. Porque nós fazemos toda hora esses pequenos pecadinhos contra outras pessoas, esses pequenos erros contra nós mesmos. Nós estamos fazendo isso a cada momento. E gostaríamos de que as outras pessoas entendessem, quando descobrem que nós estamos errando aqui ou ali, entendessem que nós estamos errando, mas tem uma justificativa, que por isso, por aquilo, e não caíssem de pau em cima da gente. Eu considero a indulgência uma coisa, vamos dizer assim, até difícil da gente pôr em prática. Justamente pela sutileza da situação. A outra mensagem aqui a respeito é de João, bispo de Bordeaux, em 1862. Ele diz assim: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como houverdes usado de indulgência para com os outros. É a mesma coisa da misericórdia. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daqueles que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhes dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que encerra. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós seu perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas faltas? Esquecimento que vos deixaria no nada? Porque se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, mas também não recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio do bem que não foi feito, e ainda menos do mal que seja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, o que lhes pedis é o favor de suas graças, para não cairdes de novo. É a força necessária para enveredardes por outros caminhos, os da submissão e do amor, nos quais podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as faltas, pois esse véu muitas vezes é bem transparente,
aos vossos olhos. Ele está sendo até bondoso falando assim, né? Levai-lhes simultaneamente com perdão o amor. Fazei por eles o que pedirias que o Pai Celestial fizesse por vós. Substituí a cólera que macula pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, e elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, Jesus, carregai todas as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. São palavras bonitas, palavras poéticas, nos convocando para sermos indulgentes, mostrando que é o caminho, a indulgência, o perdão, o esquecimento das faltas alheias, é o caminho para que Deus o use em nosso benefício quando for a nossa vez de cometer essas coisas. Nós gostaríamos que Deus agisse assim conosco. Aliás, Ele age assim conosco. Apenas gostaria Ele que nós reparássemos essas faltas. Perdoar, Ele sempre nos perdoa. Deus é misericordioso, é indulgente, né? Mas Ele gostaria que nós reparássemos, porque estamos prejudicando os outros filhos dele. É como um pai aqui que um irmão prejudica o outro. Tudo bem, o pai acaba perdoando o filho que prejudicou o outro irmão, mas quer que ele repare o prejuízo que ele causou. Isso é justo. A outra mensagem que tem aqui, também sobre a indulgência, é de Fetre, bispo de Nevers, também mandado em Bordeaux, só não diz aqui qual foi o ano. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é a prática santa da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Aquilo que eu estava falando, as pessoas, nós todos não percebemos isso. Somos muito severos com os erros dos outros e queremos que as pessoas sejam indulgentes com os nossos erros. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, aptos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para subirdes ao cume da montanha do progresso. Por que então vos mostrais tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Ele aqui está sendo mais direto, nos mostrando claramente a necessidade de sermos indulgentes. Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o cisco que os incomoda, sem perceber nos vossos a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade que vos consiste em não ver, senão superficialmente, os defeitos alheios, e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em alguma de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Isso é verdade. Por pior que sejamos, no nosso coração tem sempre lá aquela sementinha do amor, como já vimos aqui em outros estudos. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Eu também concordo plenamente com isso. Espiritismo é uma doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Somos felizes nós por estarmos tendo contato com essa doutrina. Para esses, ou seja, para nós, o caminho está iluminado, ao longo do qual podem ler essas parábolas que lhes indicam o meio de atingir um alvo. Caridade prática,
caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Que o amor de Deus resume todos os deveres, e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele fez uma lei para todas as criaturas. Realmente, o nosso irmão aqui está perfeito quando ele fala isso. Nós somos felizes por estarmos tendo contato com essa doutrina que está nos dando todas as informações aqui. Sem essas informações, nós vamos continuar insistindo nesses erros. Muitas vezes passam despercebidos de nós mesmos. Nós estamos cometendo esses erros em relação aos nossos irmãos, sendo muito severos com as faltas deles, não perdoando quando eles nos ofendem, não sendo indulgentes, não querendo o bem deles. E fazemos muitas vezes sem perceber que estamos fazendo, gente. E a doutrina está sendo direta aqui. Esses espíritos estão mandando mensagens falando um português claro aqui para nós. Falando coisas que qualquer um de nós entende. Não tem nenhuma mirabolância aqui, nenhum escrito complicado. Não tem isso. A pessoa fala, o espiritismo é difícil de estudar. O que tem de difícil aqui, gente, de entender isso? Não tem nada de difícil. Difícil é nós pôrmos em prática, eu concordo. Mas não é difícil de entender isso aqui. E o primeiro passo é entender isso aqui. É isso que é o primeiro passo. Depois vamos nos esforçar realmente para pôr em prática. Isso é o que temos que fazer. É difícil, mas é o que nos resta isso. Nós já estamos no caminho de chegar lá no reino dos céus. E esse caminho é pela caridade. Sigamos atendendo à solicitação desses nossos irmãos. Vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.